nas suas criaturas para castigá-las. Isso nos lembra exatamente que a imagem que nós construímos de Deus está sempre relacionada ao contexto de nossa época. Na época de Lutero, onde se ensinava que o indivíduo deveria maltratar a si próprio, viver uma vida ascética, viver uma vida no deserto, fazer penitências para obter perdão de pecados e alívio da culpa, é uma imagem de Deus que pune, é a imagem de um Deus severo, é uma imagem de Deus que serve, na verdade, a um propósito dominador da religião, porque por meio dessa imagem de Deus, a igreja medieval exercia domínio sobre as pessoas, porque ela, portanto, é que tinha a autoridade para absolver o indivíduo dos seus pecados. Então, necessariamente, ela se colocava como agência o reino de Deus. Para que você tenha uma ideia, o conceito de reino de Deus na Igreja Católica, durante a Idade Média, é consignado como sendo a própria igreja. A igreja é o reino de Deus. E, portanto, aqueles que estavam excluídos da igreja estavam necessariamente excluídos do reino de Deus. Esse conceito só caiu no Concílio Vaticano II, quando então se consignou que a igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte deste reino, mas não é. O reino de Deus está no mundo, é diferente da igreja. E a partir somente da década, e finalzinho da década de 60, é que a igreja chega à compreensão no Concílio Vaticano II de que ela não é o reino de Deus. Mas no tempo de Lutero, ela se considerava o próprio reino de Deus, e todos aqueles que estavam excluídos ou afastados da igreja estavam sem salvação. Por isso a frase, fora da igreja não há salvação. Como eu expliquei ontem, que o contexto da época havia uma preocupação com a relação entre salvação e condenação, havia várias teologias dentro da igreja que acabavam, por demais, dando à igreja uma autoridade sobre o indivíduo, sobre a consciência do indivíduo, da qual ela não tinha. Mas veja, portanto, que a imagem que a Idade Média faz de Deus, que o próprio Lutero participa, é uma imagem distorcida de Deus, que somente por meio da leitura da Sagrada Escritura é que ele, portanto, lembra-se que a imagem de Deus Pai, e não de um Deus vingativo e opressor, como se ensinava na Idade Média. Isso nos lembra o quê? Que nós nos relacionamos com Deus por meio também dos símbolos e imagens culturais que recebemos de Deus dentro da nossa formação. Isso significa, portanto, que a imagem que nós temos de Deus não é o próprio Deus, mas é uma representação cultural de Deus que nós fazemos. Nesse aspecto, todo crente tem que saber que Deus não é e não está submetido e restrito à imagem que o crente tem de Deus. Deus é superior à imagem que você tem dele. Então, no primeiro momento, vai dizer Leonardo Boff uma questão muito interessante, que a imagem que você possui de Deus, ela é uma imagem obtida por meio da cultura. E Deus não é, e não representa exatamente, ele não é aquilo que a imagem que nós temos dele designa. Então ele diz, jogue toda essa imagem no lixo, porque na verdade Deus não é o que você pensa sobre ele, porque Deus é acima daquilo que você sabe sobre ele, está sempre além. Deus na verdade é o supremo mistério. Por isso Deus convida Abraão, sai da tua terra
e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Isto é, Deus não dá a Abraão um mapa, uma bússola, um GPS, para que Abraão pudesse seguir até o caminho determinado, mas Deus se coloca a caminhar com Abraão para mostrar-lhe o caminho. Então Abraão deveria andar com Deus para chegar ao caminho ao qual Deus o dirigia. E assim, portanto, essa forma nos representa que o relacionamento de Deus se dá por meio do mistério. Quem lidar com a teologia, lida com o mistério. Por isso a teologia nos torna, em vez de crentes soberbos e austeros, duros, nos torna, na verdade, crentes mais humanos, singelos e humildes, porque nós sabemos que tudo que falamos a respeito de Deus nunca diz tudo do que Deus é e do que Deus significa. Mas esse é o modo que nós temos para falar dele, baseado nas imagens culturais, mas Deus está acima disso. Lutero entende que a imagem cultural de Deus do seu tempo é uma imagem distorcida, que afasta as pessoas de Deus, e que aquelas pessoas que são atraídas a Deus são atraídas por causa do medo, do pavor, do temor que tem no inferno. E essa, portanto, não seria a forma melhor para o indivíduo se aproximar de Deus. Então, fica um exemplo na própria vida de Lutero para nós, de uma questão muito específica: que imagem eu tenho de Deus? E se esta imagem que eu tenho de Deus representa realmente o Deus revelado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus e homem, mas pelo homem Jesus Cristo. Então, Lutero nos deixou esse exemplo, que uma geração pode ter um conceito e uma imagem de Deus que não corresponda àquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre esse Deus. E essa imagem, portanto, tem que ser abandonada. Aquele Deus severo, perverso, que Lutero aprendeu durante toda a sua vida, se transforma agora, a partir da exegese de Romanos, no Deus de amor, no Pai, no Deus que se relaciona com o homem por meio da sua criatura, por meio do seu Filho Jesus Cristo, e que justifica a sua criatura por meio da justiça de Cristo. Este é o Deus que nos revela o Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Nós falamos então não apenas desses aspectos, como o próprio Lutero encontra a paz para a sua consciência culposa por meio da exegese de Romanos, mas mostramos também como citava a exegese antes de Moisés, não foi isso? Nós falamos do Peri Hermeneu de Aristóteles, e que o conceito de Aristóteles de hermenêutica não era de normas e regras, mas o Peri Hermeneia, mas era na verdade um conjunto de textos que ensinava as questões da retórica, da estilística. Falamos, portanto, na Idade Média, principalmente da escola de Alexandria e da escola de Antioquia, ambas escolas preocupadas com a questão da exegese, onde a escola de Alexandria era uma escola que aceitava um método alegórico, e a escola de Antioquia era uma escola que aceitava um método literal. Falamos que, apesar de Orígenes usar a perspectiva filológica e gramatical na sua hexápla, sua versão da Bíblia em 6 línguas diferentes, Orígenes sempre deu preferência ao método alegórico, porque ele achava que por meio desse método você poderia conhecer melhor a Sagrada Escritura, porque era um método espiritual e místico que as linhas do texto, ou texto literal, não revelavam. Então, para você interpretar a Bíblia com profundidade, você precisava do método alegórico. Na escola de Antioquia já estava relacionado ao método literal.
Mostramos, portanto, de que, como toda a Idade Média, esse método alegórico suplanta o método literal, e por causa disso as pessoas não têm acesso a uma exegese fiel da Sagrada Escritura. E chegamos a esse ponto agora que nós falamos ontem, de que quando chega no tempo de Lutero modifica a estratégia hermenêutica do seu tempo e vai quebrar o paradigma de interpretação usado dentro da Idade Média. E nós falamos ontem desse texto: não quero ser glorificado como o mais erudito de todos, mas quero que somente a Escritura reine, e que não seja interpretada mediante o meu espírito. Lembre-se que eu falei do meu espírito ontem, referindo-se ao conceito que hoje, dentro da hermenêutica, nós entendemos a partir da filosofia de Heidegger como sendo a chamada pré-compreensão. Isto é, antes de você analisar um texto, você já possui uma pré-compreensão sobre ele. Falamos de Gadamer, que na sua obra Verdade e Método também trabalha desse princípio que Lutero aqui chama de meu espírito, relacionando a questão da tradição. Preste atenção, todos nós aqui passamos pelo discipulado, ouvimos muitas pregações e muitos ensinos da palavra de Deus durante toda a nossa vida cristã. O que significa que você pertence a uma tradição? Que você já ouviu sobre Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas pregações falando que a pedra de Mateus 16, 18 é Jesus, e muitas lições na escola dominical falando que a pedra também é Jesus. Como você faz parte desta tradição de fé, quando você vai ler Mateus 16, 18, você não deixa a Bíblia falar por si própria, porque você já pertence a uma tradição de fé que está acostumada a interpretar Mateus 16, 18 como sendo Jesus Cristo. Quando você lê o texto, eu pergunto a vocês, quem é a pedra de Mateus 16, 18? Todo mundo diz aqui que é Jesus. Quando você respondeu fincado na sua tradição de fé. Mas se eu perguntasse ao católico que tem uma outra tradição sobre esse texto, ele vai declarar que a pedra é Pedro. O que significa, portanto, que o católico respondeu a pergunta fundamentado na sua tradição, e o evangélico respondeu de outro modo, fincado também na sua tradição. Quando o evangélico vai ler a Bíblia, ele não permite que a Bíblia fale por si própria, porque ele já tem um conceito do que o texto quer dizer. O católico, do mesmo modo, quando ele lê a Bíblia, ele não permite que a Bíblia fale por si própria, porque ele já tem um conceito do que ela diz. Eu tinha um amigo que era católico e ele era um seminarista, e ele foi tentar conversar comigo e defender a intercessão dos santos por nós. E ele usou o seguinte texto de Paulo, que oremos, façamos intercessão pelos santos, pelas igrejas. Só que ele pegou o pelos santos e colocou a interpretação como sendo por meio dos santos. E eu fui até o texto grego apresentar para ele que o pelo aí não tem o sentido por meio de, mas tem o sentido para os, no sentido de que você deve orar pelos seus irmãos, que Paulo chama também de santo. Então não é por meio deles, mas é para eles. Ele falou, mas eu nunca observei isso.
não observou porque estava acostumado com o tipo de leitura que lhe fora orientado, e toda vez que ele lia aquele texto, ele não deixava o texto falar por si mesmo, mas interpretava o texto segundo a tradição que interpretou para ele, dizendo que orar pelos santos ali significava orar por meio dos santos. Então, o que acontece nessa interpretação? Ele não permite que a Bíblia fale por si próprio e faz a Bíblia dizer aquilo que ele aprendeu e acha que está certo. Quando Lutero fala desse chamado espírito próprio, é isso aí que ele está querendo dizer, que o teólogo liberal Rudolf Bultmann vai chamar de premissa, uma pré-compreensão que você tem a respeito do texto. Então Lutero diz que se você levar para dentro do texto a sua tradição, o seu conceito, a ideia que você tem sobre esse texto, você jamais vai permitir que a Escritura fale por si própria. Vou dar um exemplo, até que eu comento no meu livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Um determinado pastor foi pregar sobre Efésios 6,12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ele perguntou à igreja o que é regiões celestiais. Como a igreja não disse, que era apenas uma pergunta retórica, ele disse: irmãos, o que é que você possui de mais celestial? O seu coração. Regiões celestiais é o coração do crente. Difícil para ele foi explicar como os principados e potestades da maldade habitam no coração do crente. O que ele fez, que nós chamamos hoje de exegese? O que ele fez? Ele, em vez de interpretar a Escritura pelo sentido que ela tem, deu ao texto um significado diferente daquele que o próprio texto significa. Desde quando regiões celestiais ou céus significa o coração da pessoa? Se ele tivesse lido a Epístola de Efésios, ele descobriria que em 1:3, Paulo fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, regiões celestiais é um local onde o crente está abençoado com Cristo. Em 2:6 de Efésios, ele diz que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Então é o local onde Cristo está sentado depois de ressurreto. Em 3:10 ele diz que a igreja multiforme e sabedoria de Deus apresentada aos principados e potestades nas regiões celestiais. E agora em Efésios 6:12 ele também fala de regiões celestiais habitado por seres espirituais. Então a definição clara de que regiões celestiais não se refere diretamente ao coração do indivíduo, mas se refere a um lugar da existência espiritual. Habitada, primeiro, é o trono de Deus. Segundo, é habitada pelos anjos bons. E terceiro, é habitada pelos anjos maus. Então são esferas da existência. Então esse segundo momento agora que eu fiz foi uma exegese. Eu fiz o texto, eu procurei entender o texto de acordo com o caminho que o texto me dirigia, como eu disse, que foi o método de Lutero. E já quando esse pregador falou que era o coração do homem, ele não ouviu o que o texto quis dizer e impôs ao texto seu próprio espírito, sua própria interpretação, seu próprio conceito, e não deixou a Bíblia falar o que estava sendo dito. Então é isso que Lutero diz: não quero que seja interpretada mediante o meu espírito. Isto é, eu não quero que a Escritura seja interpretada segundo o entendimento que eu quero dar a ela, mas que ela deve ser interpretada segundo o entendimento e intenção do próprio autor, como vai ficar mais claro adiante, mas que seja compreendida por si mesma, aquele conceito de que a Escritura interpreta-se pela própria Escritura, isto é, pelo seu próprio Espírito. Aqui Espírito não significa o Espírito Santo, mas
significa a própria intenção e propósito da Escritura. Vamos continuar então. Sobre esse ponto, eu quero então responder essa pergunta aqui. Diante da temática exposta, fica explícito que a intenção de Lutero era extrair das Escrituras o sentido do texto e sua real interpretação, correto? Atualmente, dá-se a entender que, em sua grande maioria, supostos líderes religiosos buscam ajustar os textos sagrados aos interesses inerentes às suas instituições. Também está correto. Isso ocorre por serem leigos e não se preocuparem em buscar o real sentido dos escritos sagrados para a edificação da igreja, ou são tendenciosos mesmo. É possível dar um parecer a respeito? Claro que é. Foi o que acabei de dizer agora sobre o sentido próprio que o intérprete quer dar ao texto. Não ouvindo o que o texto diz, mas fazendo o texto dizer aquilo que é contrário ao próprio sentido da Escritura. Então isso foi o que nós falamos, que Bultmann chamou no seu texto de 1957, é possível a exegese livre de premissas? Isto é possível fazer interpretação do texto sem pressupor o resultado desse texto? Então Bultmann vai dizer que não, porque todos nós somos pessoas históricas e todos nós trazemos sobre nós a nossa tradição, mas para que o texto fale por si próprio, eu preciso usar, portanto, uma metodologia, que é a hermenêutica e a exegese. Eu vou continuar com a minha tradição, mas eu preciso usar um método que garanta que a interpretação que eu estou fazendo do texto bíblico não esteja contaminado com as minhas ideologias, com os meus preconceitos e com as minhas pressuposições. Eu quero que a Bíblia fale por ela mesma. Nesse caso, como eu disse ontem, vou repetir. Pode ser que o dogma não corresponda àquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz pode ser diferente daquilo que eu creio. Por isso, portanto, eu tenho que voltar sempre ao texto da Sagrada Escritura para buscar o real sentido daquilo que quer dizer. E foi isso que Lutero fez. E por causa disso veio a reforma. Porque ele, em vez de ler a Sagrada Escritura com os olhos da tradição católica, ele permitiu que o texto falasse por si mesmo. Por isso, sola Escritura. Isto é, o solo, como eu disse ontem, não tem nada a ver contra o credo, não tem nada a ver contra a doutrina, mas é um caminho para a interpretação e compreensão da Escritura por ela mesma. É isso? Vamos continuar. Então, do método, veja aí conosco, do método empregado na Idade Média, Lutero herdou, portanto, o chamado quadrilátero hermenêutico. Este analisava o texto bíblico sobre 4 métodos diferentes, por isso quadrilátero. Primeiro, o sentido literal, que é o sentido óbvio e original das palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus é céus, terra é terra. Não tem um outro significado para essa palavra. Regiões celestiais são os céus, não o coração. Então o sentido literal, que é chamado de sentido próprio, sentido verbal, sentido imediato, está relacionado ao sentido próprio do que a Escritura quer dizer. Sentido alegórico, que é o sentido pneumatológico ou espiritual. Nesse aspecto, portanto, o sentido alegórico não respeita o sentido do texto
mas faz o texto dizer aquilo que a pessoa deseja que ele diga. O sentido alegórico não respeitava, portanto, o propósito do autor, a audiência original, o contexto cultural, o contexto histórico. Como eu disse ontem para vocês, quando Bernardo de Claraval vai interpretar Cantares de Salomão, ele diz que os dois seios da Sulamita representam o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Não tem absolutamente nada a ver. Mas a interpretação alegórica, ela na verdade, ela não representa o que o texto diz, e a pessoa, por causa da sua criatividade, pode dizer qualquer coisa sobre ele. Então, quando você olha sobre esse aspecto, a interpretação alegórica que é entendida como sentido espiritual, é na verdade um sentido que não pode ser sustentado e justificado biblicamente, porque ela brota diretamente da imaginação do intérprete. Então o intérprete pode dizer qualquer coisa sobre o sentido alegórico e dizer, portanto, que se trata de uma interpretação espiritual. Nós estamos acostumados na igreja a esse tipo de interpretação, meus irmãos. Espiritualmente, esse texto quer dizer que as regiões celestiais é o coração do crente. Nada a ver, mas ele justifica dizendo que espiritualmente se entende assim. Isto é o método alegórico. E, portanto, pelo método alegórico, o indivíduo não tem como sustentar a interpretação que ele mantém. Sentido tropológico, que era uma aplicação moral do texto, procurando saber que sentido moral tem esse texto para a vida. O sentido anagógico é o sentido escatológico, que incluía, na verdade, o que se fala a respeito do futuro da nossa vida com este texto. Então, esses quatro métodos, eles estavam completamente difundidos dentro da Idade Média, e eles eram usados especificamente para a interpretação de qualquer texto bíblico. Por exemplo, quando Lutero vai fazer a preleção sobre o livro de Salmos nos anos de 1513 a 1515, Lutero utiliza esse quadrilátero. Ele primeiro interpreta o texto literal, supondo que o texto literal não tem muita importância, porque afinal de contas você tem que chegar ao significado espiritual do texto, e se concentrava mais no sentido alegórico e depois no significado moral que aquele texto poderia ter, e depois para o significado escatológico que esse texto teria. Lutero, portanto, nos seus primeiros momentos, ele interpreta o texto desse modo. Todavia, ele abandona alguns desses métodos nos três últimos, e por entender que esses métodos não deixam o texto falar por si próprio e são contrários ao sentido e o espírito da Escritura, principalmente o método alegórico, que era um convite para o intérprete não respeitar o sentido próprio da Escritura e impor seu espírito na Escritura, isto é, impor para a Escritura a interpretação que ele queria que o texto tivesse. Olha, isso geralmente é o que acontece conosco. Boa parte de nossas pregações, boa parte dos ensinos que são ministrados, principalmente em nossas igrejas pentecostais, o intérprete, o pregador, o expositor, não deixa a Bíblia falar por si mesma, mas faz a Bíblia dizer aquilo que ele quer. Ele impõe sobre o texto a interpretação que ele acha que é conveniente e correta, que é uma forma de alegoria, que a exegese, depois de última, vai chamar de alegorese. Por que alegorese? Oi? Texto marionete. É, texto marionete, né? Você usa como quer, é isso? Então,
a alegorese, que Bultmann vai chamar desse modo, por quê? Porque a alegoria é um recurso estilístico e linguístico muito usado e é uma figura de comparação ou de retórica que realmente ela é científica nesse aspecto que nós queremos falar, como sendo válida. Por exemplo, nós temos a figura de comparação, a metáfora, que usa o discurso direto. Dizei a Herodes aquela raposa, é o discurso direto. Metáfora, o símbolo, que é uma figura comparativa que tem por hábito usar uma conjunção comparativa. Como? É isso? Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti. É isso? Se tiverdes fé como grão de mostarda, é um símbolo, usa a figura, faz a comparação, mas por meio de uma conjunção comparativa. João 15 é um exemplo de alegoria, porque eu tenho pelo menos 3 metáforas. Eu sou a videira verdadeira, discurso direto. Vós sois as varas, discurso direto. E meu pai é o agricultor. Ao conjunto de várias metáforas chamamos de alegoria. Então a alegoria é um recurso estilístico das figuras de comparação válido. Por isso Bultmann utiliza para essa forma de interpretação que não respeita o que a Bíblia diz literalmente, como alegorese, para distinguir-se, portanto, do recurso chamado de alegoria, isso já dentro do conceito moderno. Desse modo, portanto, Lutero vai abandonar esse método alegórico, tropológico, isso, e anagógico, porque entende que esses métodos não compreende e não deixa a Bíblia falar por si própria, e vai empregar o recurso do método literal. O método literal já existia antes de Lutero. Como eu disse para vocês, a escola antioquana de exegese, ela sempre foi uma escola literal. A exegese que se fazia em Pérgamo também era uma exegese literal. No entanto, o que aconteceu? Durante todo o processo, mesmo Orígenes, que ensinava o método literal, abandona o método literal para traduzir, para interpretar a Bíblia em sentido espiritual. Preste atenção. Acontece, preste atenção nisso aqui que eu vou jogar uma nitroglicerina aqui. Acontece que o método alegórico, ele dá o resultado que o pregador quer. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu já me sentia um pregadorzinho desses aí. E eu fui convidado para pregar numa festa, e o título do congresso de jovens era "E derramarei água sobre o sedento". Eu fui o primeiro pregador, que eles sempre colocam os mais fraquinhos para pregar na quinta-feira, e eu fui o da quinta-feira. Eles deixam os melhores para o sábado e para o domingo, para fechar com chave de ouro. Mas como eu era o mais fraquinho, me jogaram para quinta-feira. Eu peguei a enciclopédia do Orlando Boyer, todo mundo aqui conhece, que era uma enciclopédia que eu tinha em 86, e comecei a procurar as referências com a palavra água. Água. E eu fui caçando na Bíblia os textos que falavam sobre água. E fui, na verdade,